Poucos imaginam que aquilo que colocamos à mesa tem um peso espiritual tão profundo, mas Ellen G. White, em suas visões e escritos inspirados, revelou verdades surpreendentes sobre como certos alimentos podem abrir a mente para a influência direta do Espírito Santo. Não se trata de uma dieta passageira ou de uma moda alimentar, mas de uma revelação celestial, ligada ao preparo para os momentos mais solenes da história da humanidade. Você já pensou que a forma como se alimenta pode determinar sua sensibilidade à voz de Deus? Em um tempo em que o mundo inteiro corre atrás de prazeres e excessos, a serva do Senhor levantou sua voz para mostrar que existe uma ligação íntima entre o que ingerimos e a clareza da mente espiritual. Ela viu que, ao escolher os alimentos certos, o cristão se torna mais receptivo à orientação divina, mais firme diante das provações e mais preparado para discernir os enganos que precedem o fim dos tempos. Cada refeição, portanto, não é apenas uma questão de saúde, mas um ato de consagração. Ellen White descreveu que, enquanto muitos se deixam escravizar por apetites distorcidos, o céu aponta um caminho simples e poderoso. 3 alimentos específicos foram destacados em suas orientações como instrumentos que clareiam os pensamentos, fortalecem a vontade e afinam o discernimento espiritual. Esses alimentos, longe de serem exóticos ou inacessíveis, estão ao alcance daqueles que desejam alinhar corpo, mente e espírito ao propósito divino. A revelação não é apenas sobre o que comer, mas sobre a razão pela qual escolher corretamente abre portas espirituais. Há uma batalha invisível sendo travada na mente, e cada escolha à mesa pode aproximar ou afastar o cristão do Espírito Santo. Por isso, compreender esse segredo não é um detalhe, mas uma chave essencial para o preparo individual em tempos de crise. Este vídeo vai levá-lo a mergulhar na visão de Ellen White sobre os alimentos que despertam a mente para a presença de Deus. Você descobrirá não apenas quais são esses 3 alimentos, mas também por que eles possuem um papel tão decisivo no preparo para os dias finais da Terra. Fique até o fim, pois essa mensagem pode transformar sua maneira de se alimentar e, mais do que isso, sua eternidade. Ellen White revelou que a mente humana é o campo de batalha onde se decide a vitória ou a derrota espiritual. Ela enfatizou que o apetite descontrolado enfraquece a vontade, embota os sentidos e torna o coração insensível à voz de Deus. Em contraste, uma alimentação simples e saudável fortalece o raciocínio e abre espaço para que o Espírito Santo fale de forma clara. Não é coincidência que, ao longo da história bíblica, Deus sempre deu orientações específicas sobre o que seu povo deveria comer em momentos decisivos. Entre as revelações inspiradas, 3 alimentos aparecem repetidamente como aliados poderosos da saúde do corpo e da lucidez espiritual: as frutas, os grãos e as nozes. Esses alimentos, descritos desde o Éden como parte da dieta original do ser humano, são destacados por Ellen White como instrumentos para restaurar a mente, a sua pureza e sensibilidade originais. Não se trata de superstição, mas de uma verdade simples. O alimento natural, sem contaminação, conduz a uma vida mais próxima do Criador. Ela testemunhou que esses alimentos, preparados de forma simples, possuem a capacidade de clarear o pensamento, fortalecer os nervos e preparar o espírito para compreender verdades profundas. Enquanto o mundo moderno se embriaga com comidas processadas e temperos artificiais, o céu aponta para a mesa simples como fonte de força e discernimento. O contraste é chocante. O que muitos consideram comum e sem importância diante da visão profética torna-se chave para a vitória espiritual. A mensageira também alertou que Satanás sabe do poder da alimentação e, por isso, procura desviar as pessoas para hábitos destrutivos.
Quanto mais pesada e artificial for a comida, mais difícil se torna para a mente captar a influência do Espírito Santo. Assim, a escolha entre uma refeição natural e uma refeição de excessos é, na verdade, uma escolha entre estar sensível ou surdo à voz divina. Esse primeiro vislumbre nos mostra que a batalha pelo domínio próprio começa à mesa. Comer frutas frescas, grãos nutritivos e nozes que fortalecem a mente não é apenas uma questão de saúde, mas um ato de fidelidade a Deus. Ellen White viu que, nesses alimentos simples, está escondida uma chave para a preparação de um povo que precisa estar vigilante e cheio do Espírito para enfrentar o fim dos tempos. Ellen White destacou que a simplicidade desses 3 alimentos não deve ser subestimada. O céu não escolheu pratos requintados ou misturas complexas para preparar um povo para o tempo do fim, mas sim os elementos mais próximos da criação original. As frutas trazem frescor, energia vital e renovam o organismo de maneira natural. Os grãos, em suas diversas formas, oferecem força e estabilidade, sustentando corpo e mente para enfrentar provações. Já as nozes carregam óleos e nutrientes que fortalecem os nervos, clareiam o pensamento e dão vigor ao cérebro. Ela via claramente que a obra de santificação começa também pelo domínio do apetite. Aquele que se rende às tentações da gula e dos prazeres artificiais abre brechas para o inimigo influenciar seus pensamentos. Mas o que disciplina sua alimentação, escolhendo os alimentos dados por Deus, encontra forças para resistir ao mal e manter a mente em estado de alerta espiritual. A mesa torna-se, assim, um altar onde se decide fidelidade ou rebelião. Em suas visões, Ellen White observava que muitos não davam importância a esses detalhes, considerando-os irrelevantes. Porém, ela advertia que, nos últimos dias, até mesmo as escolhas alimentares se tornariam provas de lealdade. Enquanto uns buscam apenas satisfazer os apetites carnais, outros, pela graça de Cristo, aprenderão a dizer não, escolhendo alimentos que fortalecem o corpo e iluminam a mente. Essa escolha cotidiana é parte do preparo para discernir enganos e resistir à pressão do mundo. Ela também ressaltou que, ao adotar esses alimentos simples, a mente se torna mais clara para compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo encontra terreno fértil em um corpo saudável e em um coração disposto. Aqueles que negligenciam esse aspecto podem até se enganar com falsas luzes, mas os que vivem em harmonia com as leis da saúde recebem discernimento para identificar a verdade em meio ao caos do fim dos tempos. A mensagem é clara. Os 3 alimentos não são apenas nutrientes para o corpo, mas símbolos de um chamado maior à fidelidade e à preparação. Eles nos lembram que Deus deseja um povo íntegro, pronto para receber sua plenitude. Ao colocar frutas, grãos e nozes em sua mesa, você não apenas alimenta seu corpo, mas abre a mente para a direção divina e se alinha ao plano celestial de preparação para a eternidade. Ao reunir essas revelações, Ellen White nos conduz a uma reflexão profunda. Não existe neutralidade em nossas escolhas. Cada refeição, cada alimento colocado em nossa boca é um ato que pode aproximar-nos do céu ou afastar-nos da presença do Espírito Santo. O que parece pequeno aos olhos humanos ganha proporções eternas quando visto à luz da profecia. Comer frutas, grãos e nozes não é apenas uma questão de nutrição, mas um gesto de obediência, confiança e preparo para os dias finais. Essa mensagem não deve ser encarada como um fardo, mas como uma dádiva. O céu não nos deixou sem direção. Ao contrário, revelou de maneira clara e acessível quais caminhos seguir para fortalecer mente e coração.
Ellen White nos mostra que, ao escolhermos esses alimentos simples, participamos de uma disciplina sagrada que afina nossos sentidos para ouvir a voz suave de Deus em meio ao ruído deste mundo. Pense em quantas vezes suas escolhas à mesa foram feitas apenas por conveniência ou prazer imediato. Agora imagine o impacto de transformar cada refeição em uma oportunidade de consagração. Essa mudança não apenas renova o corpo, mas ilumina o espírito, tornando-o capaz de discernir verdades profundas e resistir aos enganos que se multiplicarão no tempo do fim. O alimento deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um instrumento de santificação. A visão de Ellen White ecoa como um chamado urgente. Precisamos de mentes claras, corações sensíveis e corpos fortalecidos para enfrentar os últimos eventos da história. E Deus, em sua bondade, nos mostrou um caminho simples e acessível para alcançar isso. Os 3 alimentos revelados não são apenas parte de uma dieta saudável, mas parte de uma preparação espiritual que decidirá destinos eternos. E agora a decisão está diante de você. Está disposto a alinhar sua mesa ao propósito divino e permitir que o Espírito Santo conduza sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Não por rotina, mas como parte de um compromisso de espalhar a verdade que liberta, fortalece e prepara um povo para receber a chuva serôdia e enfrentar, com clareza e poder, o fim dos tempos.